Vivemos num mundo com tantas informações e tantas escolhas. Os dias parece que eles estão cada vez mais rápidos, né? Parece que o dia está passando assim, olha, esses dias nós estávamos dizendo Feliz Ano Novo e nós já estamos nos preparando para falar Feliz Natal de novo. Por quê? Porque a vida está assim, ela está muito rápida, está tudo muito corrido. E nós, no nosso dia a dia, nós corremos atrás da saúde, nós corremos atrás do dinheiro, do trabalho, dos negócios, dos estudos. São sonhos, lutas que nós temos que vencer, obstáculos que surgem na caminhada no nosso dia a dia. E muitas vezes nós esquecemos de nos preocupar com o mais importante, que é o quando nós passarmos para a próxima vida. Porque sim, existe uma próxima vida, e no decorrer dessa nossa meditação você vai entender exatamente o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Então nós nos preocupamos com tudo aqui nesta terra, nós corremos atrás de tudo, nós trabalhamos, nós nos dedicamos, mas e com a nossa vida espiritual, a nossa alma, a eternidade? Como é que nós lidamos com isso e como é que nós temos nos preparado para isso? Porque no fundo todos nós buscamos algo que vai além dos bens, coisas que o dinheiro não pode comprar, coisas que não vêm pelos bens materiais deste mundo. Nós queremos algo mais profundo, real, verdadeiro, que faça sentido, que dê um propósito para a nossa vida, que dê uma direção para a nossa existência. E principalmente, que preencha o vazio que muitas vezes existe na nossa alma, no nosso coração. E quando nós estamos na correria do dia, parece que tudo vai bem, mas quando nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro, e que nós estamos somente nós e os nossos pensamentos, nós percebemos que falta algo dentro de nós, e nós estamos incansavelmente, dia a dia, na procura deste amor, na procura desta verdade, na procura de algo que preencha este vazio. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesta noite, sobre a verdade absoluta e um convite que é o convite mais importante da sua vida. E pode ficar tranquilo, eu não vou falar de religião nenhuma, apesar de nós estarmos na Igreja do Evangelho Quadrangular, não vou falar a respeito da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu quero compartilhar com você nesta noite algo muito mais valioso, muito mais importante, que mudou a minha vida, que mudou a vida de muitos que aqui estão, e se você deixar, Jesus também quer mudar a sua vida para melhor. Então é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Se você tem a sua Bíblia, se você tem a Bíblia no seu celular, abre aí o aplicativo da Bíblia, Evangelho de João. Se você não tem, nós vamos estar aqui colocando no telão para que você leia também. Evangelho de João, no capítulo 14. João 14, o versículo 6, diz assim, olha: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o que Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E é sobre isso que nós vamos explorar nesse versículo, sobre 3 sentidos da vida humana que nós precisamos abrir os nossos olhos, que nós precisamos começar a nos preocupar, porque todos nós queremos encontrar o caminho verdadeiro, todos nós queremos encontrar a verdade, aquela verdade que não existe dúvida alguma nela, e nós queremos vida também, seja aqui enquanto estamos neste mundo de passagem, ou seja após a vida eterna. Todos nós encontraremos isso tudo
em Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então eu separei algumas coisas aqui. Primeiro, o caminho perdido e a realidade que todos nós enfrentamos. Irmãos, e tudo que nós vamos falar aqui nesta noite, você perceberá que isso faz parte da nossa vida, faz parte da minha vida, assim como também faz parte da sua vida, porque não existe o bom, não existe uma pessoa que esteja isenta das verdades que nós vamos meditar e nós vamos estudar aqui nesta noite. Por isso, quando eu digo o caminho perdido e a realidade que todos nós enfrentamos, é porque todos nós já nascemos buscando o caminho. Todos nós queremos um propósito. Todos nós queremos que a nossa vida faça sentido. Todos nós queremos um alvo, algo que nos impulsione a acordar todas as manhãs e seguir em frente, mesmo diante de lutas. Mas na grande maioria das vezes nós não estamos conseguindo encontrar o caminho. E aí nós estamos perdidos diante de tantas oportunidades que a vida mostra, que surgem no decorrer da caminhada. São caminhos que levam a muitas direções, e aí nós tentamos um e não dá certo, nós tentamos um outro e quebramos a cara, nós tentamos um outro e aí parece que tudo agora foi perdido e que não tem mais solução. Isso tudo tem um porquê, existe uma resposta do porquê nós andamos perdidos neste mundo, tentando encontrar o caminho, e aqui o caminho nós sabemos que é Jesus. E por que nós nos perdemos tanto? Por que nós lutamos dia a dia para encontrar este caminho? Porque a Bíblia nos ensina que todos pecaram e estão separados da presença de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga: todos pecaram. E quando diz todos, não existe uma exceção. Olha o que a Bíblia diz, vamos ler na Bíblia, Romanos capítulo 3, o versículo 23, abre aí, Romanos capítulo 3, o versículo 23, diz assim, olha: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e necessitam da glória de Deus. Pecado é errar o alvo. Pecado é desobedecer a Deus. E pecado não é somente fazer coisas ruins, mas pecado é quando nós tentamos viver uma vida longe de Deus, afastados de Deus, porque uma coisa vai chamando a outra, e quando nós vemos, nós estamos presos numa lama, num lamaçal que nós não conseguimos nos desfazer dos nós da vida que nos prendem, e aí nós não encontramos soluções para a nossa vida, propósitos, direções para o nosso caminhar. É por isso que é tão difícil nós encontrarmos o caminho, porque quando nós olhamos para os seres humanos, todos eles estão na mesma situação, todos estão procurando o caminho correto. Nós somos pecadores e nós precisamos entender isso, e quanto mais rápido entendermos, mais rápido nós vamos encontrar a solução. E quando eu digo nós, irmãos, eu estou me colocando no mesmo barco, porque também sou um pecador, e eu também preciso da misericórdia de Deus. E sabe por que nós estamos aqui nesta noite? Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, elas não têm fim, e ela é a causa de nós não sermos destruídos, a misericórdia de Deus. Eu estou aqui por causa da misericórdia, você está aqui por causa da misericórdia, mas a verdade é uma só: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ainda em Romanos, mas agora no capítulo 5, Romanos capítulo 5, no versículo 12, diz assim, olha: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram.
Então olhe bem, nós herdamos uma natureza pecaminosa, e essa natureza pecaminosa, ela nos distanciou de Deus. Se você ler lá no livro de Gênesis, lá no comecinho da Bíblia, quando Deus cria o homem, e a Bíblia diz que todos os dias Deus vinha e tinha um relacionamento com o homem, um contato com o homem. Sabe o que acontecia no princípio da humanidade? Deus vinha na terra e ele começava a conversar com Adão. E aí, Adão, como é que foi o seu dia? O que você fez hoje? O que Adão falava? Ah, Senhor, hoje eu cataloguei 3.788 insetos. Olha que maravilha, o trabalho que o Adão tinha. Ele tinha que cuidar do jardim, e ele tinha que dar nome à criação de Deus, e Deus vinha todos os dias, no finalzinho do dia, para conversar, para ter um relacionamento, para mostrar para o homem que ele não estava sozinho, que o Criador estava com ele todos os dias. Mas aí você conhece a história. O pecado, a desobediência, o homem podia comer de todos os frutos que tinha no jardim, menos de um. E foi exatamente desse um que o homem foi lá e come e desobedece. E quando ele come desse fruto, o relacionamento agora é rompido. Deus não vem mais agora no final do dia para conversar com o homem. Deus não tem mais contato diariamente para saber como é que o homem está. Agora Deus não desce mais. E para piorar tudo, o homem agora é expulso do jardim. E ele não tem mais como voltar naquele jardim. Essa foi a separação, a morte. Porque morte é separação. Quando Deus disse, olha, quando você comer do fruto, você certamente morrerá. Mas Adão ainda viveu muitos anos depois disso. Mas não houve uma morte? Houve. Mas houve a primeira morte, que é a morte espiritual, a separação. A criatura agora não tem mais relacionamento com o Criador. O homem agora não tem mais um relacionamento, uma intimidade com Deus. E o homem foi expulso do paraíso. E aí nós herdamos esta natureza por causa do pecado. Olha o que está dizendo o versículo 12. Porque assim como por um só homem, por causa de Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, a separação de Deus, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então você veja que por causa desse pecado, por causa desta desobediência, houve uma ruptura no relacionamento. Existe agora algo que separa o homem de Deus. Por que isso? Porque Deus, Ele é santo, Ele não pode estar onde está o pecado. Deus, Ele é perfeito, Deus, Ele a sua santidade é separada de tudo aquilo que é pecado e de tudo aquilo que vai contra os princípios que Ele mesmo estabeleceu. Por isso Ele não tem mais um relacionamento. E é por isso que agora o homem está por conta própria. Agora, do suor do trabalho, ele vai ter o seu alimento. Agora, as mulheres, elas terão as dores do parto. Sobre a natureza, agora vem a maldição e veio espinhos. Por que tudo isso? Mostrando as consequências de uma ruptura de um relacionamento com Deus. Irmão, o pecado, não tem nada de gostoso no pecado a não ser na hora. Na hora que o ser humano peca, na hora que o ser humano pratica o pecado, é muito bom. Satisfaz o ego, satisfaz a alma, dá prazer, dá alegria. Ele se sente bem naquele momento. Mas passou aquele momento, é sofrimento, é dor, é desgraça, é vazio. Por quê? Porque quanto mais o ser humano peca, mais distante ele está de Deus. Quanto mais o ser humano vive numa prática pecaminosa, mais distante ele fica da presença de Deus. E essa é a morte, essa é o rompimento, esta é a separação. Por isso o vazio. E este vazio, quanto mais distante de Deus, maior ele fica. E aí não adianta dinheiro do mundo,
não adianta prazeres desta vida, não adianta ir atrás do álcool, não adianta ir atrás das drogas, porque isso tudo traz uma satisfação momentânea. O que nós precisamos para ter uma vida prazerosa, nós precisamos da presença de Deus, do contato, de resgatar o relacionamento. Nós precisamos novamente ter um relacionamento sincero com o Todo-Poderoso. Graças a Deus que Ele nos deu a oportunidade de podermos ter um relacionamento com Ele. E isso tudo nós vamos vendo, através de Jesus. Ainda em Romanos capítulo 6, o versículo 23, agora, olha só o que diz: porque o salário do pecado é a morte. Essa separação trouxe consequência séria, a morte. Não só a morte física, mas também a morte espiritual, a desconexão com a fonte da vida. Porque, e aí, em rápidas palavras, existem dois tipos de morte, olhem bem, existem dois tipos de morte. A primeira é a morte física, a separação da alma e o corpo. O corpo, hoje nós estamos aqui, estamos nos movimentando, por quê? Porque estamos vivos, somos alma vivente, temos o fôlego da vida. Mas quando a pessoa morre, então a alma, ela separa do corpo. Então agora o corpo, a Bíblia diz que o corpo vai voltar para o pó, porque viemos do pó. Então essa foi a primeira separação. Quando Deus disse para Adão assim: Adão, não me desobedeça, não coma do fruto que está no meio do jardim, porque quando você comer, certamente você vai morrer. E aí ele comeu. Passou 1 ano, nada do Adão morrer. Passou 10 anos, nada do Adão morrer. Passou 375 anos e nada do Adão morrer, porque Adão morreu com quase 1000 anos. Mas Deus não disse que ele ia morrer? Disse. Mas a morte física demorou para chegar em Adão. Só que no dia em que ele comeu, ele se separou de Deus, que essa é a pior, é a morte espiritual. Então, a consequência, aqui diz que o salário do pecado, ou seja, o pagamento, o resultado de um homem pecar, e quando eu falo pecar, eu não estou apenas dizendo só de fazer coisas ruins, eu estou dizendo do homem buscar uma vida distante de Deus, uma vida longe de Deus. Então, quando o homem vive longe de Deus, isso é pecado, e este pecado ele gera a morte. A morte entrou na humanidade física, e aí muitos dos antigos, eles viveram há muitos anos. Nós vemos que assim, o ciclo da vida, né, a existência, ela vem diminuindo. Mas a morte, ela chega para todos. A morte, uma hora ou outra, ela virá para todos nós. Essa é a consequência, é o pagamento do pecado. Mas o que nós precisamos prestar atenção e tomar muito cuidado é a segunda morte, é a morte eterna, é a separação eterna do homem com Deus. E aí eu quero mostrar uma outra coisa importante aqui. Você precisa ter uma coisa em mente. E assim, irmãos, eu vou dizer para todos vocês, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, algumas coisas que eu vou dizer agora. E eu quero deixar você bem à vontade, porque você não precisa acreditar em tudo que eu estou dizendo. Você não precisa acreditar, porque isso que eu vou dizer, muitos não acreditam. Sabe o que é? A verdade é uma só. Existe sim um lugar chamado inferno, e existe sim um lugar chamado céu, e não existe outro lugar. Olhem bem, existe um lugar chamado inferno, e existe um lugar chamado céu. Você pode não acreditar,
Só que o fato de você não acreditar não quer dizer que eles não existam, porque eles existem. O céu é a morada eterna de quem vai viver com Deus. E o inferno é a morada eterna de quem vai viver separado de Deus, que é a segunda morte, que é a separação, que é o salário do pecado, que é o resultado de uma vida pecadora. Porque o homem que vive e distante de Deus, ele vive de acordo com o seu pensamento, de acordo com aquilo que ele acha, ele faz o que bem entende, na hora que entende, ele acha que não deve satisfação para ninguém, ele acha que ele é dono do próprio nariz. Essa pessoa que busca viver para si, longe de Deus, ele vai ter um salário, ele vai ter um pagamento, e esse salário é a separação, é a morte, e é a morte eterna. Então, algumas pessoas, elas irão para o céu e outras pessoas irão para o inferno. E aí eu vou mostrar algumas coisas a respeito dos dois na Bíblia, só para que você entenda. O inferno, ele existe, e um dia as pessoas vão ter conhecimento a respeito disso. Olha o que diz a Bíblia, Mateus, eu vou ler alguns versículos aqui rapidinho. Mateus capítulo 10, versículo 28, diz assim, olha: não temam os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Olha o que Jesus está dizendo: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, não temam o ser humano. Pelo contrário, temam aquele que é um só, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Agora, ainda em Mateus, capítulo 25, versículo 41, diz assim, olha: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha, Jesus está dizendo, ainda em Mateus, agora no capítulo 13, Mateus 13, 49, diz assim, olha: assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Agora, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, o versículo 43, diz assim, olha: e se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés e ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois e ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, mas nem o fogo se apaga. E olha só que interessante isso aqui. Sabe quem foi que disse todas essas palavras horríveis a respeito do inferno? Foi o próprio Jesus. Jesus que está dizendo essas palavras a respeito do inferno. Jesus foi o que mais pregou sobre o inferno. Peraí, mas Jesus não veio falar o amor? Exatamente por isso. Jesus está mostrando tudo isso no inferno. Todas essas coisas ruins, vai ter ranger de dente, irmão. A gente não aguenta a dor, porque a dor de dente ela funciona assim, ó. Ela vem,
sábado, 2h35 da tarde, porque o dentista ele para de trabalhar 2h30. A dor de dente ela vem no sábado. Se a sexta-feira for feriado, a dor de dente vem na sexta-feira, que é para você ter um dia a mais de sofrimento até na segunda. É assim ou não é assim a dor de dente? Agora, você já imaginou uma dor de dente que não para nunca? O fogo não apaga nunca. O verme não morre nunca. E é para lá que vão as pessoas que vivem na prática do pecado. Agora, se Jesus ele veio demonstrar amor, por que ele falou tanto neste lugar? Ele falou tanto neste lugar de uma forma por me amar e para me mostrar que se eu quiser, eu não preciso ir para esse lugar horrível. Jesus veio me alertar. Existiu sim uma separação de Deus, mas essa separação ela não precisa ser eterna, ela não precisa ser definitiva. Jesus veio me avisar que eu não preciso perecer no inferno eternamente. O amor de Jesus veio para nos dar um alerta, que nós precisamos sim fazer tudo o que for possível, estiver ao nosso alcance, para não irmos para o inferno. Porque eu tenho certeza, irmão, se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, quem que quer ir para o inferno? Ninguém quer. Viver nesse mundo, tem hora que parece que nós já estamos no inferno, não é verdade? Viver nesse mundo não é fácil. A vida nesse mundo ela é sofrida, ela não é fácil. Então ninguém quer ir para o inferno. É por isso que Jesus está nos alertando. Se você não quer ir para um inferno, existe um caminho que é totalmente o contrário do inferno. Enquanto muitos estão caminhando e indo para o inferno, quem quiser ter um encontro com Deus e estar com Ele eternamente, é só trilhar pelo caminho que é Jesus. É por isso que ele começa dizendo: eu sou o caminho. É por isso que nós precisamos entender que somos pecadores e necessitamos deste caminho. É por isso que nós precisamos entender que existe um pagamento, um salário para uma vida de pecado, e o salário é a separação eterna de Deus, e nós não queremos isso. E é por isso que Jesus nos alerta, por isso que Ele nos mostra a respeito da urgência, irmão, porque não tem como resolver depois. Depois que morre não tem mais jeito. Depois que morre, ou você estará com Deus eternamente, ou você estará longe de Deus eternamente. Agora, olha o que Jesus fala agora a respeito do céu. Mateus capítulo 6, o versículo 9. Portanto, orem assim, nós oramos no começo do culto: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então onde que Deus está? No céu. Então perceba que só existem dois caminhos: o céu e o inferno. Vamos seguindo. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 1 diz assim, olha: pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Então nós vemos aqui mostrando que o céu existe, assim como o inferno existe. E lá em Apocalipse capítulo 21, olha que maravilha. Apocalipse 21, 1 diz assim, olha: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então
ouviu uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Olha que maravilha! E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quando o apóstolo João estava tendo a revelação do Apocalipse, e lá no finzinho ele disse que ele viu a vida eterna com Deus. Lá não vai ter dor, lá não vai ter choro, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter angústia, lá não vai ter depressão, lá não vai ter morte, lá não vai ter miséria. Por quê? Porque as coisas velhas agora são passado. Tudo agora será uma nova vida, e essa vida será a eternidade com Deus. Você viu a diferença do céu e do inferno? Enquanto no inferno é um lugar de sofrimento eterno, o céu é um lugar de descanso eterno na presença de Deus. Mas olha só, mas vão ficar de fora, no versículo 6. Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, olha, então não serão todos. O vencedor herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Agora é tristeza, olha. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago, que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmão, é a realidade. E quando eu leio esses versículos, eu falo para você, eu não falo querendo colocar medo em você, eu não falo querendo colocar uma pressão em você, eu falo com amor. Por quê? Porque existe um caminho que nos leva até Deus. Jesus disse assim: olha, eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai. Aonde o Pai está? O Pai está no céu. Então Jesus está dizendo: eu sou o caminho, e ninguém vem para o céu se não for por mim. Só que quem não for para o céu, nós vimos que ele será lançado num lago que arde fogo e enxofre eternamente. Irmão, você não precisa acreditar nisso que eu estou te falando. E eu sempre digo isso quando eu falo a respeito do céu e do inferno. Você não precisa acreditar no que eu estou dizendo. Mas vai chegar um dia que todos nós estaremos diante da realidade. Vai chegar um dia, quando nós passarmos desta vida, que nós estaremos diante da realidade. E eu espero do fundo do meu coração que quando você estiver diante da realidade, você escute a seguinte frase: vinde, bendito de meu Pai, e possua por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque se você não ouvir esta frase, eu não vou nem falar qual que vai ser a outra, porque ela é horrível demais. A verdade absoluta. Jesus, além de ser o caminho, ele é a verdade, que é o amor de Deus revelado em Jesus. Quando nós estamos na procura do caminho, e nós encontramos em todas as áreas da vida, nós queremos encontrar qual é o caminho. Irmão, existe uma frase muito mentirosa por aí, que todas as religiões são um caminho que levam a Deus. E eu quero dizer para você que essa frase é mentirosa. Nós hoje nesse culto, nós estamos aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular, e a Igreja do Evangelho Quadrangular não te salva.
A igreja quadrangular não é o caminho que te leva para o céu. O único caminho é Jesus. E como é que nós sabemos disso? Através da única verdade. Porque Jesus, ele é a verdade absoluta. E a verdade, irmão, não existe meio termo. Quando existe uma conversa entre duas pessoas, principalmente quando estão brigando, e alguém diz assim, não, mas essa é a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Isso quer dizer que os dois estão errados, porque a verdade é uma só. Não existe a minha verdade e a sua verdade. Verdade é verdade. Não existe negócio que cada um tem a sua verdade. É por isso que Jesus, ele não está dizendo eu sou uma das verdades. Ele está dizendo eu sou a verdade. E qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Quando nós lemos lá em João, diz que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a do unigênito Filho de Deus. A verdade que gera em torno do ser humano, em todo o planeta, é o amor de Deus revelado através do seu Filho Jesus Cristo. É por isso que aí nós temos o texto que ele é universalmente conhecido, e todos sabem esse texto de cor, que está lá em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então qual é a verdade de Deus revelada em Cristo? Por causa do pecado que nos separou e nos distanciou de Deus, agora a verdade é, se você crê no Filho, se você crê em Jesus, se você crê neste amor, então nós temos agora a oportunidade de nos reconciliar com Deus. Nós temos a oportunidade agora de resgatar a comunhão, o relacionamento, e de mudar a história da nossa eternidade. Porque longe de Deus, nós já vimos para onde nós vamos. Então, Jesus aqui, ele está dizendo para Nicodemos, olha, Deus amou o mundo de uma maneira tão grande. Sabe quem é esse mundo, irmão? Sou eu. Deus me amou de uma maneira tão grande, que Ele enviou Jesus para perdoar os meus pecados, para morrer no meu lugar, para me dar uma nova vida, e para me dar a oportunidade de escolher. E sabe o que eu escolhi? Eu estou seguindo o caminho que é Jesus, e eu estou indo para o céu. Agora, olha que interessante, Deus não só ama o ser humano, como Ele prova esse amor, lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim, olha, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Então Deus não esperou que eu me tornasse bom, Deus não esperou que eu melhorasse, Deus não esperou eu me purificar. Não, eu tenho que me purificar, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que abandonar isso, Deus não esperou nada disso. Mesmo eu sendo pecador, Ele enviou Jesus para morrer por mim. Mesmo você sendo pecador, Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os teus pecados. Então, aqui está a maior prova da verdade. Qual é a verdade? Deus nos ama e Ele quer nos perdoar. Você pode acreditar nisso? Não é como se nós temos que viver aqui neste mundo, fazendo coisas boas, agindo de maneira boa, porque nós vamos melhorando, nós vamos evoluindo. Irmãos, não existe isso. Deus não esperou uma melhora do homem, Ele nos ama de uma forma incondicional, e da forma como que você está vivendo hoje, Deus te ama, e Ele quer mudar a sua vida, Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida que existe no céu.
Essa é a verdade que Jesus veio nos mostrar. A verdade é que Jesus é o único que pode nos salvar. Olha o que diz lá em Atos, capítulo 4, o versículo 12, diz assim, olha: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é a única solução. Jesus é a única resposta. O único sacrifício santo, justo, perfeito foi o de Jesus na cruz. Por isso, irmãos, não existe, olha, de todos dos 12 apóstolos, nenhum deles pode salvar. Maria não pode salvar. Maomé não pode salvar. Buda não pode salvar. A Bíblia diz que nenhum nome dado entre os homens ninguém pode salvar. A única salvação está no nome de Jesus. Por isso, igreja nenhuma pode salvar, seja ela qual for. Igreja nenhuma pode te salvar. Homem nenhum, se algum homem disser que é o Salvador, ele está te enganando, está mentindo para você. O único que pode nos salvar é Jesus. Olha o versículo: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E esta salvação, ela é para quem? Irmãos, lá em Tito, capítulo 2, o versículo 11, diz assim, olha: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Olha o que está dizendo: a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Sabe o que é a graça? Graça é um favor imerecido. Graça é quando Deus me dá aquilo que eu não mereço. Porque eu vou falar de mim, Gesiel. Se Deus for me dar o que eu mereço para o inferno. Eu sou pecador. Se Deus for pagar de acordo com as minhas atitudes, com as minhas ações, com o que eu merecia morrer na cruz. Aquela cruz era minha. Todas aquelas chicotadas em Jesus eram nas minhas costas. A coroa para furar a cabeça era minha. Os pregos eram para ser nas minhas mãos. Por quê? Porque eu sou pecador. Mas aqui está falando que a graça é que Deus me dá aquilo que eu não mereço. Porque se Ele for dar o que eu mereço a morte, eu mereço o inferno. Mas por causa do amor que Ele provou lá na cruz, e Ele me dá aquilo que eu não mereço, isso é graça. E o que eu não mereço? Eu não mereço salvação, eu não mereço ir para o céu, eu não mereço escrito o meu nome lá, eu não mereço a herança que Ele me dá através de Cristo. É isso que Ele nos proporciona. Por isso aqui está dizendo, olha, porque a graça, o favor imerecido de Deus se manifestou. Quem é a graça? Qual é o favor? É o amor de Deus revelado em Cristo, trazendo o quê? Salvação a todos. E quando nós vamos lá para o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, o versículo 16, olha o que diz. Primeiro, o versículo 15 diz assim, olha: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou anunciando uma boa notícia para você, porque o evangelho é isso. Eu estou dizendo que você não precisa ir para o inferno. Eu estou dizendo que você não precisa viver uma vida sofrida neste mundo. Eu estou dizendo que Deus quer transformar a sua vida, e Ele quer te dar um novo lar, para com Ele estar eternamente. Esse é o evangelho, essa é a boa notícia. Agora, o que eu estou fazendo. Agora, olha o versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então é simples. Eu prego, você crê. Se você crê, você se batiza, e aí você é salvo. Agora eu prego, você não crê. Se você não crê, então você não se batiza, então você é condenado. Veja que a escolha é nossa.
A escolha é sua. Você decide o que você quer para a sua eternidade. Agora, olha o que diz em Efésios capítulo 2, porque nós não podemos conquistar o céu por mérito próprio, irmão. Você já percebeu que não é o rico que vai para o céu, porque o dinheiro não compra a salvação? Você já imaginou se o dinheiro comprasse a salvação? Onde nós estaríamos? Se você precisasse comprar a salvação, onde que nós estaríamos? É por isso que a salvação é um presente de Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça, favor imerecido, olha, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque ninguém pode falar, não, eu vou para o céu por causa das minhas boas ações, eu vou para o céu porque eu distribuo cesta básica, eu vou para o céu porque eu ajudo aos pobres. Não, ninguém está comprando ir para o céu. Eu vou para o céu porque... Não, ninguém pode dizer que vai para o céu por si mesmo. O homem só pode ir para o céu através de Jesus, através da cruz de Cristo, através da salvação. Por isso ele está dizendo aqui, olha, a salvação é um dom, é um presente para todos aqueles que acreditam. É por causa da fé e não é por causa das boas obras. Nós somos salvos por causa da fé. Amém? E quando nós voltamos lá para Romanos, porque em Romanos capítulo 6, o versículo 23, eu só falei a primeira parte, que é, porque o salário do pecado é a morte. Eu só li esse, mas olha o final. Mas o dom gratuito, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que maravilha. Enquanto o salário do pecado é a morte, a separação eterna de Deus, Deus nos manda um presente para todos aqueles que creem no seu Filho. O presente é a vida eterna com Cristo nosso Senhor. Qual dos dois você quer, irmão? É você que escolhe. Você quer o céu ou você quer o inferno? Você quer a vida ou você quer a morte? O que você decide? Porque aí nós vamos para a terceira parte. A primeira é o caminho que nós estamos buscando. A segunda é a verdade, o amor de Deus revelado em Cristo. E o terceiro é a vida eterna. Porque um dia Pedro ele estava pregando este mesmo evangelho. Ele com certeza usou outras palavras, mas o evangelho é o mesmo. A boa notícia de salvação, a obra de Cristo é a mesma. E quando ele prega lá, depois que Jesus sobe ao céu, e eles recebem o Espírito Santo, e ele sai, ele começa a pregar para uma grande multidão, e quando ele termina de pregar, olha o que as pessoas dizem, lá em Atos capítulo 2, versículo 37, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Irmãos, quando os apóstolos apresentaram para aquelas pessoas o mesmo evangelho que eu estou apresentando para você nesta noite, mostrando que somos pecadores, mostrando o amor e o perdão de Deus, e mostrando que Deus quer uma nova vida para todo aquele que crê, todos eles que estavam ouvindo, eles começaram a questionar, mas e agora? Como é que nós vamos fazer? Como podemos ir para o céu? Como mudar o rumo da nossa vida para não irmos para o inferno? Então eles perguntaram, 37, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E aí Pedro respondeu, no versículo 38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Olhem bem,
Quando eles perguntaram para os apóstolos: o que nós vamos fazer? O que precisamos fazer para não viver separado à eternidade de Deus? Então ele diz: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, quando eles perguntam: o que faremos? Primeiro, arrependimento. A primeira coisa que Pedro diz: olha, vocês precisam se arrepender. O que é se arrepender? É reconhecer que somos pecadores. Irmão, nós precisamos entender, todos nós estamos no mesmo barco. Somos pecadores, precisamos de Deus, precisamos do perdão. A primeira coisa é arrependa-se. Porque o que é arrependimento? Arrependimento é mudar de vida. Antes eu estava fazendo aqui, eu não queria nem saber para Deus, eu não queria saber de servir a Deus, eu não queria saber o que agrada a Deus, eu quero viver a minha vida, eu estou indo para cá. Continua, e agora você sabe qual é o final. Não, mas eu me arrependi, o que eu tenho que fazer? Muda de vida. Para onde está Deus? Deus está para lá, então eu vou para cá. Deus está para cá, eu vou para cá. Para onde está Deus? Não, Deus está para cá, então eu vou para cá. Aonde estiver Deus, essa é a mudança da minha vida. Porque eu não sei do que você precisa se arrepender. Eu não sei o que você precisa mudar. Eu não sei como você precisa voltar para Deus. Eu sei que você precisa voltar para Deus. Eu sei que Jesus está te chamando. Olha, venha. Venha como você está. Venha você que está cansado, sobrecarregado. Eu tenho paz para você. Eu quero aliviar esse sofrimento. Eu quero mudar a sua vida. Jesus está chamando. Venha. Só que primeiro é necessário arrependimento. E arrependimento é mudança de vida. Mudança de vida. Olha o que diz lá em 1 João. 1 João é a primeira carta, lá no finalzinho, perto do Apocalipse. 1 João capítulo 1, versículo 8, diz assim, olha: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Olha o 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O primeiro passo é o arrependimento. Quando nós nos arrependemos, e agora? Agora, Pedro está dizendo: e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. O próximo passo após o arrependimento é o batismo. E pastor, mas eu já fui batizado quando eu era bebê. Esse batismo não vale, irmão. Ele não vale nada. Desculpa eu ser bem sincero assim com você, mas biblicamente ele não vale nada. Por quê? Porque a Bíblia é para arrependimento de pecado. Quando você crê na salvação, você se arrepende, você se batiza. O bebê, como é que ele vai crer? Ele nem entende. Tem uma lá que está disputando comigo, que quer falar mais alto que eu. Vou comprar uma chupeta de Itu para ela, para ver se... Ele não entende. Então o batismo de bebê, ele não é válido. Por quê? Porque a pessoa precisa crer no Evangelho, crer na salvação que há em Jesus. Então ela decide pelo batismo. Por isso está dizendo aqui: arrependam-se e sejam batizados. E quando nós quando nós estamos aptos, porque essa é uma pergunta que todo mundo faz: quando eu estou pronto para batizar? A Bíblia nos ensina duas coisas que você precisa para se batizar. Se você se arrependeu dos seus pecados, e se você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, você está pronto para batizar. É assim. O texto nosso que está dizendo lá no nosso cartaz, olha: portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você creu no Evangelho que eu preguei? Creio. Você crê que Jesus é o Salvador? Creio. Você acredita que você é pecador e se arrepende? Eu creio que sou pecador, eu me arrependo, eu quero uma nova vida. Então você está pronto para se batizar. Nós temos inúmeras... o eunuco se batizou. Esse texto mesmo de Atos capítulo 2, olha o que diz no versículo 41. Então
os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas creram no Evangelho e se batizaram naquela hora. Então, para você se batizar, você precisa crer, e você precisa reconhecer que é um pecador e se arrepender. O que acontece quando nós nos batizamos? Pedro está dizendo aqui, olha: sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados. Quando João Batista estava pregando, ele disse: olha, eu batizo vocês com água para a remissão dos pecados. Então, o ato de batizar nas águas, e aí, irmão, eu não tenho tempo para falar, porque falar sobre o batismo é muita coisa, mas eu vou falar no dia que você for se batizar, agora em agosto. Vem que eu vou falar mais a respeito do batismo. Porque o que acontece? O batismo, ele representa que quando nós mergulhamos a pessoa na água, que ela está morrendo para o pecado, morrendo para o passado, morrendo para o velho homem, as suas práticas, porque ela se arrependeu e agora ela não quer mais a velha vida, ela quer uma nova vida. Então, quando ela morre para o pecado, os seus pecados são perdoados, ela ressuscita. Olha o simbolismo do batismo. A gente traz ela de volta da água, ela ressuscita uma nova criatura. Um dia, na conversa entre Jesus e Nicodemos, Jesus disse assim: olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É necessário nascer de novo. O que é nascer de novo? Nós precisamos morrer para o velho, a natureza, para o pecado, e nascer uma nova vida em Cristo. E quando isso acontece, Pedro está dizendo aqui, olha: arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, receberão o presente do Espírito Santo, porque você não estará mais sozinho, irmão. Tem muitas vezes que a pessoa, ela quebra a cara sozinha, ela está lutando sozinha, ela está guerreando sozinha. Agora, se você quiser, o Espírito Santo, ele fará morada no seu coração, então você não estará mais sozinho. Ele vai te dar força, ele vai te dar ânimo, ele vai te dar direção, ele vai te mostrar o caminho, ele vai te orientar. E aí, irmão, não adianta nada eu chegar hoje para você aqui e falar assim: ó, você precisa se batizar, você precisa largar disso, para com isso, para com aquilo. Você vai olhar para mim e falar assim: esse pastor está doido. Não tem como mudar minha vida radicalmente assim, não tem mesmo, irmão, porque o único que transforma a vida do ser humano é o Espírito Santo de Deus. Mas quando ele crê no Evangelho, olhem bem o que eu vou falar, quando ele crê no Evangelho, quando ele se arrepende dos seus pecados e ele é batizado, então os seus pecados são perdoados, e agora o coração limpo, o Espírito Santo vem fazer morada na sua vida. Aí nós seguimos o que o Evangelho diz lá, Jesus dizendo: olha, e ensina-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado vocês. Quando o Espírito Santo está em nós, é Ele que nos convence, é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos fortalece, é Ele que está conosco em todos os momentos. Você pode escolher. Você pode continuar seguindo a sua vida como você está, com a sua própria força, no seu próprio entendimento, lutando a guerra sozinho. Ou você pode decidir: não, eu quero o Espírito Santo na minha vida. E aí você nunca mais estará sozinho, porque Ele está todos os dias conosco. Essa é a vida que Jesus dá. Por isso Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que tem uma coisa, irmão: Jesus está voltando. Hoje você tem a oportunidade de mudar, mas vai haver um dia que essa oportunidade não haverá mais. Aí você diz assim: ah, pastor, mas eu escuto esse negócio de Jesus voltar há tantos anos, Ele nunca voltou para mim, e Ele nunca voltou para você, mas Ele tem voltado aí para muitos cristãos espalhados pela face da terra. A verdade é uma só: cada dia que passa, nós estamos mais próximos da realidade da eternidade. Cada dia que passa, nós nos aproximamos mais de morrer. Cada dia que passa, nós nos aproximamos mais da volta de Jesus. Como você está? Se Jesus voltar agora, neste momento, qual é o destino final que você vai? Você vai para o céu ou vai para o inferno?
Você vai morar a eternidade com Deus ou estará na eternidade sem Deus? Como você tem se preparado para isso? Jesus está voltando e Ele quer mudar a história da sua vida.